Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio, eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e fervorosa rivalidade entre Palmeiras e Santos, que aflorou nos últimos anos e no último final de semana decidiu nada menos que a Copa Libertadores da América lá no estádio do Maracanã. Mas que a história vai muito além disso, né? Sendo mais que centenária, com Pelé, Ademir da Guia e por aí vai, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que retorna agora ao solo europeu, com um capítulo vindo diretamente do futebol italiano. Mas antes de qualquer coisa já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes à nova meta que é de 20 mil inscritos. Mano, do jeito que tá indo dá pra bater esse ano. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, rapidinho, o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um confronto que reúne grande rivalidade entre duas ilhas, Sardenha de um lado, Sicília do outro. E embora essa inimizade não seja muito conhecida e abordada fora da Itália, muito pelo fato dos clubes fugirem do mais importante cenário do Calcio, o confronto recebe um título digno de poesia. Afinal, sua tradição é tão forte e presente que mesmo em confrontos por divisões inferiores como as séries B e C, isso não é esquecido com o tempo, mesmo com os clubes passando anos sem se encontrar dentro de campo. Mas é importante lembrar, esse duelo possui muita história e algumas curiosidades. Trata-se do tradicional Derby delle Isole, ou o clássico das ilhas, o histórico embate entre as equipes do Cagliari e do Palermo. Como eu já disse, né, esse clássico não é muito conhecido fora da Itália, por reunir equipes bastante tradicionais, mas que não possuem muita relevância no cenário internacional. Só para vocês terem uma noção, somando as duas equipes, a gente tem apenas 2 títulos, né, nacionais, enquanto que eles não ganharam nada fora da Itália. E é claro que eu tô falando do duelo entre os Rossoblu do Cagliari Calcio, né, fundado no dia 30 de maio de 1920, e os Rosanero do Palermo Futebol Clube, que veio bem antes, né, em 1900. Duelo esse que começou a ser disputado de forma oficial somente no fim da década de 60, mas que teve sua rivalidade iniciada antes disso e entre ilhas, as de Sardenha e Sicília, até por isso o nome Derby das Ilhas em tradução livre, né? Só que antes é preciso lembrar que o nome desse clássico, né, Derby delle Isole, também pode ser utilizado para representar o embate entre o Cagliari e o Catania, que também é da ilha de Sicília, e que se tornou bastante popular no Calcio durante o final dos anos 70 e o início dos 80, e que também possui grande rivalidade com o próprio Palermo, mas isso daí é tema para outro vídeo. Fato é que essa inimizade entre as ilhas é bastante pacífica, com raros casos de violência. Na real, seus respectivos habitantes possuem mais semelhanças entre si, né, coisas em comum, do que com os italianos do velho continente. Até por isso, o clássico é carregado com um forte sentimento de orgulho, além de bastante tradição e, é claro, pressão por vitórias. Só que quando eu falo em tradição, mano, os tempos áureos desse derby ficaram lá no passado, já que embora Cagliari e Palermo tenham tido certo sucesso na primeira divisão italiana, nos últimos anos eles não passam de times medíocres, segundo a própria imprensa nacional. Por vezes o Palermo ameaçou se tornar uma grande força, né, uma potência no futebol nacional, mas isso nunca se materializou de fato. O Rosanero, que já foi multicampeão nas divisões inferiores do Calcio, nunca conseguiu uma grande campanha na elite. O máximo que alcançou foi um 5º lugar na primeira década dos anos 2000, quando contava com nomes como Edinson Cavani, Andrea Barzagli, Javier Pastore e Fabrizio Miscoli em seu elenco. É verdade que o clube já havia atingido as finais da Copa Itália na década de 70, com os vices de 74 e 79. Mas foi o Cagliari quem brilhou mesmo nesse período, bem quando um dos mais memoráveis derbys foi disputado na temporada 1969-1970, época em que o Cagliari caminhava para uma campanha sem precedentes, e acabou enfrentando o grande rival na Sardenha a apenas 4 rodadas do fim do campeonato. O duelo então foi disputado em ritmo frenético desde o primeiro minuto, como era de se esperar, já que enquanto os donos da casa estavam desesperados pelo título, o Palermo buscava loucamente a permanência na elite, mas os gols de Riva antes do intervalo e do brasileiro Nenê já no início do segundo tempo. Quindi il secondo gol del Cagliari al 14°. Ha agganciato la palla a Riva, gli sono addosso in 3 o 4. Alla fine questo intervento che fa cadere il giocatore cagliaritano, a palla ai piedi di Nenê, gran tiro. Deram a tão esperada vitória ao Cagliari, que ao final da competição faturou seu primeiro e até então único título italiano, enquanto que o Palermo não conseguiu evitar o rebaixamento. E isso evidencia que desde lá atrás o derby nunca exigiu, né, um antagonismo forte entre os dois, mesmo sendo durante muito tempo uma parte fundamental, né, bem importante no calendário dos dois clubes, além, é claro, dos torcedores e dos amantes do futebol. A importância do derby
derby gira predominantemente em torno do direito de se gabar perante ao maior rival do que a conquista de grandes coisas. Em resumo, são duas entidades bastante orgulhosas que estão brigando ali pela supremacia da região. E essa soberania se dá por vitórias em clássicos e não na conquista dos títulos. O que é explicado, de forma bem resumida pelo fator histórico, já que ao longo dos anos o norte da Itália foi muito mais independente por meio da política, do comércio e do pensamento. Até por isso era considerado menos feudal que a região sul e as ilhas italianas. E o que isso significa? É que quando a Itália finalmente se tornou uma nação e acabou absorvendo essas duas ilhas, muito provavelmente elas não se viram como parte da Itália de fato. E se bobear, até hoje elas nunca se entregaram ou aceitaram essa ideia de ser, uma unidade. E isso explica o fato de uma vitória no derby ter muito mais valor do que uma conquista nacional. E em termos de futebol, esse sentimento foi transmitido para dentro de campo, e embora a rivalidade exista, ela não oferece ódio como o duelo entre Roma e Lazio, que já teve presente aqui nessa série, e que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. E agora voltando a falar mais sobre a parte dentro de campo, nenhum clube da Sicília foi tão tradicional, com tantas presenças na elite quanto o Palermo, que inclusive havia voltado aí bem na Copa da Itália recentemente, novamente alcançando a final no ano de 2011, onde foi vice mais uma vez, e chegando até a fazer uma aparição em um torneio da UEFA, e com uma infinidade de estrelas em um passado nem tão distante assim, contando com jogadores de prestígio como Alberto Gilardino, Franco Vasquez, Paulo Dybala, Andrea Belotti, Barreto, Cassani, Balzaretti e Maurício Pinilla. Só que a partir de 2013 isso tudo começou a ruir com um improvável rebaixamento, enquanto o Cagliari, sem tantas pompas assim, se mantinha na elite. Depois de algumas temporadas na Série B no início dos anos 2000, o clássico permaneceu na elite de 2004 até 2013 sem nenhuma interrupção. Foi quando começaram a se tornar evidentes os problemas financeiros dos rosaneiros, que ainda assim conseguiram retornar à Série A, na temporada seguinte, e logo aprontaram pra cima do grande rival no duelo de reencontro. Um direito a show de Dybala e tudo mais, mas que sobre isso eu vou falar melhor daqui a pouco. Isso porque logo depois quem deu o troco foram os Rossoblu, vencendo os dois encontros da temporada 2016-2017 por 2-1 em casa e 3-1 fora respectivamente, e acabou por rebaixar o grande rival mais uma vez à Série B. In area, il tocco di Fulignati, poi Sau, Borriello davanti al portiere, Borriello! Marca Borriello! Al 13° della ripresa, rimonta completata per il Cagliari. Sendo que esse triunfo por 3-1 fora de casa foi nada menos que o último da história dessa rivalidade na elite italiana, mas não foi o último no geral, até os dias atuais, já que eles ainda duelaram em agosto de 2017 pela terceira fase da Copa Itália, na primeira vez que eles se encontravam pelo torneio de mata-mata, com o brasileiro João Pedro abrindo o placar para os da Sardenha e Antônio Lagumina deixando tudo igual, mas vendo o Cagliari avançar nas penalidades, e com os Rossoblu repetindo a dose na temporada seguinte, mas que sobre esse duelo também vou falar melhor já que ele aconteceu em um período bastante complicado do Palermo, que explica perfeitamente bem o atual momento desse derby. Impedido de jogar a Série B do Campeonato Italiano de 2018 por não atender aos requisitos econômicos básicos da liga, o time siciliano teve que recomeçar, e lá do zero mesmo, já que sem garantias financeiras e tendo sua gestão passada na mão de diversas pessoas, o rosaneiro teve seus dois recursos negados pela justiça, para voltar a disputar uma competição profissional, e acabou sendo excluído de fato do campeonato italiano, não restando outra saída a não ser percorrer o mesmo caminho que o Parma, que declarou falência em 2016, tendo que mudar de nome e iniciar as disputas lá na Série D, a última divisão nacional, algo que eu já falei melhor nesse capítulo aqui da série do futebol em crise. E com isso, no dia 18 de outubro de 2019, o Palermo estava definitivamente extinto, com mais de 100 anos de história sendo jogado praticamente no lixo, e Andrea Zamparini, ex-proprietário do Palermo, sendo um dos principais acusados pela insolvência do clube, que à época possuía dívida de mais de 50 milhões de euros. A acusação solicitou ainda que o crime de falência fraudulenta fosse atribuído a todos os presidentes que dirigiram o clube desde 2014. Rebatizado de US Città de Palermo em 94, o clube viveu os seus períodos áureos, sua melhor fase, sob a gestão do Zamparini, mas depois disso, nos dias atuais, com isso de nome novo sendo chamado agora de SSD Palermo, o rosaneiro logo conseguiu acesso à Série C em sua
primeira e única temporada no quarto escalão do futebol italiano. E agora, enquanto o clube disputa a terceira divisão, ocupando lá o meio de tabela no grupo C, o Cagliari luta para não ser rebaixado à segundona, estando atualmente na zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Torino, com 15, que tá fora por conta dos critérios de desempate. Por isso agora eu quero saber de você, quando que o derby vai voltar a ser disputado e quando isso vai acontecer na Elite? Ah, e fala também o que vocês acham desse processo aí de declarar falência, começar do zero lá da Série D e tudo mais, que é um tanto quanto comum no futebol italiano e europeu. É só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem, né? E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é Rossoblu, que começa vencendo no campeonato italiano da Série A por 1 a 0, na Copa Itália pelo mesmo placar e também na Copa dos Campeões da Itália novamente por 1 a 0. Depois perde na Série B nacional por 5 a 1 e vê o Palermo levar melhor na terceira divisão com 5 a 0 e na Copa Itália da Série C por 1 a 0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem continua com as mesmas cores, já que no total são 36 partidas entre eles, com 14 vitórias do Cagliari, 10 vitórias do Palermo, além de 12 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar dois confrontos bem diferentes entre si. Afinal, um deles foi um campeonato de pontos corridos e registrou a maior goleada da história dessa rivalidade, enquanto o outro foi um torneio de mata-mata com um placar bem mais modesto e que registrou a soberania de um deles nessa competição. Então, né, sem enrolar mais, vamos a eles. E o primeiro jogo marcante de hoje fez a gente voltar para quando o Palermo aplicou nada menos que a maior goleada da história do confronto, em duelo válido pela Série A do Campeonato Italiano de 2014 e 2015. Vale lembrar que alguns anos antes, na temporada 2008-2009, para ser mais exato, o Palermo já havia aplicado uma goleada semelhante, vencendo por 5 a 1. Só que o embate desse ano que eu vou falar agora teve um gostinho a mais. Isso porque em 2012 e 2013 o Palermo acabou sendo rebaixado. Aí teve de passar toda a temporada na segundona, né, sofrendo, enquanto o Cagliari se mantinha na elite nacional sem muito sufoco. E quando o clube rosa e preto voltou à primeira divisão, logo no reencontro deles, né, aconteceu isso aí, com os donos da casa não dando a mínima chance pro grande rival e começando com tudo. Tanto é que em menos de 10 minutos o Palermo já havia balançado as redes em duas oportunidades, com Michel Morganella e Ezequiel Munoz. Depois, com um a mais em campo, graças à expulsão de Daniele Conte, Dybala, sim, ele mesmo fez o terceiro ainda antes do intervalo, com o argentino marcando o quarto no início do segundo tempo e vendo Edgar Barreto fechar a goleada em 5 a 0. No retorno deu vitória Rossoblu mais uma vez, agora por 1 a 0 fora de casa, e foi o Cagliari quem acabou sendo rebaixado, ou seja, a vingança foi mais do que completa, né? Ainda mais que nessa temporada o Parma acabou declarando falência e foi rebaixado à quarta divisão, em busca de se reestruturar e tal, e que se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, é só clicar aqui em cima nos cards que já teve vídeo especial da série do Futebol em Crise. Mas enfim, ainda assim, restando apenas mais 2 vagas pro descenso, o Cagliari conseguiu cair. Mas o clube Rossoblu não demorou muito para dar o troco. Na verdade, ele veio logo 2 temporadas depois, né, quando a equipe retornou à elite nacional, venceu os 2 encontros da temporada e acabou rebaixando o Palermo, que até hoje ainda não voltou mais à Série A, como vocês viram ao longo do vídeo. A questão é que o troco que eu vou falar agora foi um pouco além, na terceira fase da Copa Itália de 2017 e 2018, em duelo que marcou o reencontro deles nessa competição, sendo apenas a segunda vez que eles duelavam, né, pelo torneio de mata-mata, com o Cagliari vencendo o anterior na disputa por pênaltis na temporada 2016-2017, e repetindo a dose uma temporada depois em um momento bastante complicado do maior rival, já que um mês antes desse duelo na Copa Nacional, o Palermo havia sido punido de forma bem severa na segundona italiana, com uma perda de 20 pontos por conta de irregularidades financeiras. Mas o Cagliari não quis nem saber, e entrou com tudo no clássico, que foi equilibrado, mas viu Leonardo Pavoletti fazer valer a força dos donos da casa, marcando primeiro aos 31 da etapa inicial, depois vendo Nestorovski igualar de pênalti, mas voltando a balançar as redes e dar a classificação aos Rossoblu na etapa final. Na sequência, enquanto o Palermo era rebaixado à Série D depois de declarar falência, assim como o Parma fez, o Cagliari seguiu firme na Copa, passando pelo Chievo na quarta fase e depois chegando às oitavas, quando acabou caindo para a Atalanta, que seguiu firme na competição e foi vice para Lazio. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Como quase ninguém chega até essa parte do vídeo, né, nessa reta final, eu não vou me alongar muito não. Como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra vocês verem aí todas as rivalidades que eu já abordei nessa série, clássico nacional, internacional, como foi o caso desse, e também entre seleções. E aí você aproveita e deixa aqui nos comentários sugestão de tema
para essa série e todas as outras do canal. Curiosidades da bola, que são nas próximas quartas, e sempre na primeira do mês, futebol em crise, que eu já citei nessa reta final. Então é nóis, tamo junto, fica em casa se você ainda conseguir, mano, deixa seu like, divulga pros seus amigos também, se inscreve no canal para dar aquela forcinha e segue a gente no Instagram para ter um contatinho mais direto. Fechou? Fui!